Caros amigos, caras amigas, que Jesus nos abençoe e nos inspire nesse momento. Mais uma vez, nosso Centro Espírita Cuiabá, que agora em fevereiro acaba de fazer aniversário novamente, no dia 24, uma das casas espíritas mais antigas do Brasil, e que ao longo desse tempo todo, uma casa secular, vem realizando seus trabalhos, promovendo o ser humano por meio do conhecimento, do estudo e da prática dessa doutrina cristã que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita. E como nós fazemos de costume, como se nós estivéssemos na casa espírita, nós iniciamos as reuniões com a leitura de uma mensagem, pedimos a proteção divina por uma prece e passamos para a exposição a respeito do assunto do dia. Então vamos pegar aqui um livro. Nós temos aqui o livro Nosso Lar. Aliás, Pão Nosso. Nosso Lar é outro livro. Nós temos aqui o livro Pão Nosso, que nos traz aqui uma mensagem. Enquanto isso, vamos lá. Vamos abrir ao acaso. O livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso amado Chico Xavier. Vamos ver aqui qual vai ser a lição. Capítulo 56. Êxitos e insucessos. Começa com um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, abre aspas, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Fecha aspas. Comentário de Emmanuel. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Os danos da ansiedade e da precipitação nessas pessoas que ansiosamente buscam por essa evidência. Prossegue. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar, com mais propriedade, os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado, para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e a cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e também da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá na alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Na riqueza ou na pobreza,
somos convidados a buscar primeiro as leis de Deus e a sua justiça, o desenvolvimento pessoal humano, o desenvolvimento das virtudes, o crescimento, a nossa reforma íntima para melhor. Vamos orar? Senhor Jesus, benfeitor amigo, que nos conhece tão bem a cada um, na condição de ovelhas do seu rebanho. Pedimos, Senhor, que nesse momento nos inspire e abençoe todas as pessoas que, por algum motivo ou outro, entrarem em contato com estas reflexões que faremos nesse momento. Pedimos, Senhor, que abençoe esses lares, essas pessoas e suas famílias. Mas também pedimos neste momento que possamos, além de estarmos aqui refletindo, também estarmos vibrando positivamente para tantas almas recém-desencarnadas por conta da Covid-19, mas também por conta de tanta violência que ainda impera em nosso mundo. Que os benfeitores espirituais possam, nesses instantes em que estivermos aqui vibrando, refletindo, falando ou ouvindo, que os bons espíritos possam se utilizar de nós, das nossas energias, para auxiliar nesses trabalhos aos nossos irmãos mais necessitados. Abençoa-nos a todos, Senhor, que assim seja. Então, amigos, nós trouxemos aqui para as nossas reflexões um assunto que nos chamou a atenção nos últimos dias. A pedido do Centro Espírita Cuiabá, algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós abordávamos numa de nossas reflexões aqui, por este meio virtual que estamos utilizando nesse período de pandemia, refletimos sobre as armas, a questão das armas, o armamento, o direito das pessoas portarem armas, possuírem armas e andarem com essas armas. Neste mundo de tanta violência, obviamente que nós somos a favor da paz. A doutrina espírita, enquanto a busca de se viver o cristianismo primitivo, redivivo, não poderia compactuar com esta procura que alguns setores da sociedade ou muitas pessoas do nosso meio têm de buscar o direito de regularmente, normalmente, como se fosse algo natural, andarem armados. E dizendo muitas vezes que o trânsito mata mais do que as armas de fogo. E nós refletimos que quando uma pessoa busca um carro, adentra-se nele, tem por finalidade um transporte, uma locomoção e não uma violência, ainda que muitos façam de seus veículos como se fossem verdadeiras armas, mas a finalidade do veículo não é matar, ao passo que as armas de fogo só servem para isso. Nós somos a favor da vida em todas as suas finalidades, do direito, em toda a sua plenitude. Então, naturalmente, algum tempo atrás, como nós falávamos, defendemos aqui a ideia de que não vale a pena armar, porque a arma, no momento inadequado, pode virar uma tragédia. Além de que muitas pessoas não têm capacidade psicológica e emocional para portarem armas, e isso nós vemos constantemente nas notícias, nas postagens nas redes sociais, como recentemente vimos aí um vídeo de uma pessoa no trânsito agredindo um outro motorista com socos e depois mostrou que estava armado e foi filmado. Infelizmente, era uma pessoa que, em tese, deveria ter, pela sua formação, pela sua profissão de policial, deveria ter equilíbrio emocional. Não estamos com isso criticando os policiais, ao contrário, devemos muito aos policiais. E não é porque existe um ou uma minoria de policiais equivocados na sua vida particular que todos devam ser mal vistos e condenados, de forma alguma. Mas o que nós queremos dizer é que é importantíssimo que todas as pessoas que têm direito de portar armas passem por constantes processos
de avaliações justas, técnicas psicológicas e emocionais. Estamos falando disso porque, recentemente, um grupo de deputados e senadores, deputados federais e senadores da República, se reuniram para, junto ao governo federal, pleitear que não fosse permitido a ampliação, não fosse permitida a ampliação do direito de portar armas, de comercializar armas e munições como se isso fosse algo normal. Este grupo de deputados que teve essa atitude é conhecido como a ala evangélica no Congresso Nacional. São deputados federais e senadores da República que se colocam, que assumem a religião evangélica, que para alguns pode ser chamado de protestante, historicamente. O fato é que todas as igrejas que sigam o Evangelho de Jesus, e não são da Igreja Católica, que não assumem o sacerdócio e as regras da Igreja Católica, as igrejas reformadas, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, as igrejas batistas, presbiterianas, enfim, evangélicas, adventistas, essas igrejas, os seus frequentadores, os seus adeptos, como eleitores e cidadãos que são, elegem, votam em deputados e senadores que assumiram no Congresso Nacional essa postura de uma ala evangélica. E, ao contrário do que vinha acontecendo no passado, essa ala evangélica, agora com mais coragem, com uma postura mais cristã, veio a público, mas também veio organizadamente perante os órgãos constituídos, apresentar um documento dizendo que são contra o ato governamental que ampliava o direito de portar armas e comprar mais munições, porque, segundo estes políticos, essa postura é contra os seus ideais cristãos, porque Jesus pregou a paz, o amor, a fraternidade e a compreensão, e não a ampliação da violência. Vejamos que situação interessante, porque são políticos eleitos por diversas pessoas, muitas delas que são das suas mesmas religiões, e hoje essas pessoas vêm assumindo a posição de cristãos, trabalhar justamente em ideais que nós todos temos, que são os ideais da vida, da paz, da concórdia. Falar desse assunto num ambiente espírita tem sido durante muito tempo um tabu. Assim como até pouco tempo foi também falar sobre sexo no centro espírita. Oh, mas vai falar de sexo? Como não vamos falar de sexo? Se nós nascemos num corpo é porque nossos pais mantiveram relação sexual. Se os casais vivem bem em equilíbrio é porque tem uma vida sexual equilibrada. Ou se decidiram viver em abstinência, que é uma exceção da exceção, e para que assim pudesse viver em paz, de acordo com a sua ecologia doméstica, também tem a ver com sexo. Então, temos sim o dever moral de falar sobre os assuntos da sexualidade, da homossexualidade. Temos sim que falar sobre educação. E não há como vivermos em sociedade sem falarmos em política, o que é diferente de fazer política partidária de direita, de esquerda, de centro. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando e refletindo respeitosamente é que todos nós somos seres políticos. Nós, espíritas, temos causas a defender. Nós defendemos a vida contra o abortamento das gestações, contra o aborto, porque sabemos que ali existe uma vida humana já. Ainda que o feto esteja em formação, já existe vida, cientificamente comprovada, e o espírito já está vinculado ao corpo, desde que ocorre a nidação, desde que o óvulo fecundado se fixe na parede intrauterina. Nós não somos favoráveis ao suicídio, ao contrário, valorização da vida sempre. Nós, espíritas, não somos favoráveis à pena de morte. Não acreditamos que uma autoridade policial, judiciária, possa condenar alguém
a, nesta reencarnação, ter a sua reencarnação interrompida por um erro gravíssimo que tenha cometido, porque pensamos que as pessoas estão reencarnadas para acertar ou para errar, na alegria ou na tristeza, mas sempre aprendendo e reparando. Vida sempre. São causas que nós, cristãos espíritas, assumimos. Nós somos a favor, politicamente, da fraternidade, da igualdade racial, da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, dos benefícios que têm que ser trazidos para os idosos, da possibilidade do dever de educação para as crianças. São causas que o Espiritismo defende. Então, nós, como espíritas, não devemos ter esse tabu de evitar falar sobre política. O que nós não fazemos e nem falamos é sobre política partidária, porque somos políticos onde quer que estejamos. Sobre, não somente votando nas eleições, mas, por exemplo, se nós moramos num condomínio, decisões são tomadas. Isso é político. Se nós elegemos um presidente do centro espírita, um tesoureiro do centro espírita, formam-se então uma diretoria, é um ato político. Então a política existe para o mal ou para o bem? Sim, porque ela é neutra, mas o que nós fazemos da nossa atitude política é que faz com que ela possa ser boa ou perniciosa. Conversávamos há pouco tempo com um amigo, José Geraldo. José Geraldo Melhorança, nosso amigão, que nós nos encontrávamos os sábados no Centro Espírita Cuiabá, no período pré-pandemia, e agora mais virtualmente. Falávamos sobre política, porque temos profissões nas quais lidamos com o meio político constantemente, meio governamental, melhor dizendo. E ele me dizia que quantos bons espíritas foram bons políticos já. E contou alguns exemplos que ele se lembrava. Falou de Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi um dos primeiros espíritas do mundo e estava aqui, reencarnado no Brasil, fundador de centro espírita, inclusive de grupo de estudo Deus, Cristo e Caridade, que depois se tornou o grupo Ismael, que ainda hoje funciona na Federação Espírita Brasileira. Foi um espírita atuante, trabalhador de centro espírita, médium, receitista, porque naquela época recebia as mensagens espirituais e receitava os medicamentos para as pessoas carentes comprarem, medicamentos homeopáticos. Era comum que os centros espíritas realizassem essas atividades naquele tempo. E Bittencourt Sampaio foi político também, exerceu cargos eletivos, inclusive de presidente de província do Espírito Santo, que seria mais ou menos hoje como se fosse o governador do estado. Depois regressou para suas atividades de parlamentar. Enfim, pelo conhecimento humanista, foi bom político. Pelo conhecimento espírita também. E como bom político, foi bom espírita. E vice-versa. E nós nos recordamos também de uma situação que Divaldo Franco narra a respeito de uma pessoa que era seu amigo. Foi vereador, deputado, senador e também presidente da União Espírita Mineira, que é o órgão federativo do estado de Minas Gerais. Trata-se de Camilo Rodrigues Chaves, ou Camilo Chaves, como é mais conhecido. Foi político, teve boa atuação política. Claro que passou por provas, expiações, como qualquer pessoa passa em qualquer setor da sociedade em que se situa e se movimente. Mas deixou sua marca positiva no espiritismo e na política. Assim como Bittencourt Sampaio, que deixou também muitos escritos e obras, aliás, Bittencourt Sampaio, peço licença para dizer, é autor de uma música, também em parceria com Carlos Gomes, que até é uma música, é a música que meu pai mais cantava. Meu pai é desencarnado, peço licença para falar do meu pai, desencarnado já. E uma vez depois de uma cirurgia que ele fez para a retirada de um tumor cerebral, um ano e meio antes da sua desencarnação, ele estava em recuperação, eu falei para ele, vou colocar a música que você mais gosta. Ele falou, qual é? Aí eu cantarolei e ele chorou de emoção, porque realmente era a música que ele cantava todas as manhãs. Chama-se Quem Sabe. Tão longe de mim distante, onde está? Onde está teu pensamento? É a letra da música de Bittencourt Sampaio. Então, assim como Bittencourt Sampaio também foi um poeta, Camilo Chaves também deixou na sua vida, na sua trajetória,
marcas luminosas para aquelas pessoas que seguiam-no, que acompanhavam. E ele, como médium, ele foi escritor também de livro. E tem um livro que ele escreveu durante longos anos, quase 10 anos, que narrava a história de Semíramis, uma rainha da época antiga da Babilônia. Trabalhou longamente neste livro, escreveu a história, mas quando o livro estava sendo publicado e lançado em São Paulo, ele estava desencarnando em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele morava. Não pôde ver o lançamento do seu próprio livro, que trabalhou tantos anos. Por que será que isso aconteceu? Certamente porque era uma prova para ele também não ver aquele livro sendo publicado, que ele trabalhou tantos anos naquele projeto. Ele desencarnou. E quem conta essa história é Divaldo Franco, ele fala nas palestras sobre isso, que era muito amigo de Camilo Chaves. E um dia, Camilo Chaves, espírito já desencarnado, apareceu para Divaldo Franco e eles dialogaram. E o Divaldo Franco diz que era costume dele, quando um espírito amigo se apresentava, além de conversar sobre os assuntos naturais, ele perguntava sempre como é que foi o seu despertar espiritual. Como foi abrir os olhos na erraticidade. E o Camilo Chaves disse que foi recebido pelos familiares, foi bem acolhido, mas teve um carinho especial do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o bondoso Dr. Bezerra, como nós espíritos chamamos normalmente. E, adaptando-se à nova vida no mundo espiritual, Camilo tinha dentro dele uma certa angústia, que não entendia muito bem por quê. Tinha vivido uma vida regular, com êxitos, com insucessos, mas fazendo o seu melhor, seja na vida espírita, seja na vida espírita política, seja como um político espírita, seja na sua vida familiar, mas ele tinha uma angústia que não sabia dizer de onde vinha. Então, após certo tempo, o Dr. Bezerra de Menezes pôde dizer: Camilo, o que você tem é um sentimento de alguma coisa que ainda existe por ser reparada, trabalhada. E foi mostrado a Camilo Chaves que, há muito tempo atrás, na época da Babilônia, ele era um rei impiedoso, que não tolerava o erro. Era um rei extremamente cruel, tendo inclusive criado instrumentos de tortura para violentar aquelas pessoas que por algum motivo ele entendia que mereciam castigo. Inclusive ele fez um instrumento que era uma lança com duas pontas, porque um dos castigos que se aplicavam na época era cegar os olhos. Então, quando cegava um olho, demorava muito até poder cegar o outro. Olha só, quanta crueldade. Então, ele criou uma lança com duas pontas para cegar os olhos dos escravos desobedientes, dois olhos ao mesmo tempo. E ele conseguiu, com isso, gerar muito ódio, dissensões, raiva, rancores, e todas essas pessoas pensando e agindo e criando fluidos negativos em relação a ele. Séculos e séculos depois, ele ainda sentia esse impacto, porque muitos desses espíritos estavam ainda em zonas de sofrimento no mundo espiritual. E ele sentia toda essa angústia por ter sido ele, de alguma forma, corresponsável por tudo aquilo que tinha acontecido. Então, ele narrou isso a Divaldo Franco, e explicando que a sua relação com a Babilônia, a história da rainha Semíramis, vem desse tempo. Por isso ele escreveu esse livro. Mas tinha ainda, naquele tempo, conseguido angariar inimigos, de acordo com aquilo que ele fez. E esses inimigos, pensando, vibrando, com ódio ainda, com raiva, muitos sem noção de tempo e de inteligência, necessitavam de apoio, de carinho, de atenção, de acolhimento. E os benfeitores espirituais disseram isso para ele. E ele, de alguma forma, tinha a intenção de procurar ajudar essas pessoas. Ele tinha essa necessidade, ele buscava isso dentro de si para, inclusive, acalmar esse sentimento de algo mal resolvido que trazia dentro dele mesmo. Então, procurando Divaldo Franco, ele disse: Divaldo, os benfeitores espirituais me disseram
que eu poderia pedir ajuda, porque eu fiz muitos amigos na Terra enquanto estava encarnado em minha última encarnação. E um dos grandes amigos que eu fiz foi você. E como eu sei que você, na sua instituição, a Mansão do Caminho, acolhe pessoas sofredoras, inclusive de pessoas carentes, eu gostaria de pedir se você poderia receber alguns desses espíritos na condição de filhos meus espirituais, que eu vou cuidar deles espiritualmente, mas eles precisam reencarnar. Você poderia receber pelo menos alguns, 8 ou 10, combinaram assim, e Divaldo aqueceu. Como bom político que Camilo Chaves era, levou esse assunto a Divaldo Franco e eles dois entraram em entendimento. Então Divaldo conta que quando eram certos meninos, meninas, bebês, todos eles de afrodescendência, de pele negra, abandonados, doentes, alguns comidos por formigueiros, por formigas, abandonados na porta da Mansão do Caminho. Divaldo Franco, quando acolhia aquelas crianças, Camilo se apresentava, ele sabia que eram dos babilônios, espíritos da Babilônia reencarnados em Salvador, na Bahia, acolhidos por Divaldo Franco e protegidos espiritualmente pelo político espírita Camilo Rodrigues Chaves. O amor reparando a dor do passado. Então vejamos quanta coisa é possível fazer com amor no coração. E quantas pessoas do bem, quando ocupam funções de relevância, de interesse social, interesse público, conseguem fazer o bem, estando na terra ou na erraticidade. Como é importante que nós tenhamos bons governantes do bem, como é importante que nós tenhamos bons empresários, bons professores, bons garis, bons médicos, bons dentistas. E quanto mais as pessoas forem evangelizadas, mais políticos cristãos, mais bancários cristãos, mais comerciantes espíritas ou evangélicos, muito mais amor nós teremos na terra. Não importa, não importa o rótulo, seja de espíritas, seja de evangélico, seja de católico, seja de budista, de umbandista, não importa. O importa é o que nós estamos fazendo da nossa vida. Agora, se nós, agora é diferente, mas se nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, mais responsabilidade nós temos de escolher bons representantes, mas também de nos colocarmos à disposição, de sermos os trabalhadores do centro espírita, os trabalhadores do posto de assistência. Isso é um ato político do bem. Que nós sejamos as pessoas que queremos participar dos conselhos, Conselho da Educação, Conselho da Saúde, Conselho da Assistência Social, tanto que o espírita pode fazer, tanto que o cristão pode fazer e contribuir pelo conteúdo que ele já tem. Vai guardar só para ele? Ou vai querer também multiplicar isso como testemunha, como carta viva do Evangelho? Então, nós já temos muitas pessoas conhecedoras do Evangelho por aí. Nós temos muitas pessoas que conhecem o Evangelho, a Bíblia, o Alcorão, mas não basta conhecer. Porque conhecer é muito fácil. Abrir um livro, ler uma mensagem é muito interessante. Bom, nos abastece. Mas neste momento em que rumamos para a transição do planeta, rumamos para a regeneração do planeta, já estando em transição, é preciso que nós façamos mais do que isso. É preciso que quando lermos uma mensagem, quando ouvirmos uma palestra, quando assistimos a um filme edificante, quando conversarmos em família, façamos isso com o máximo sentido de ser um cristão naquele momento, buscando aprender o máximo de conhecimento, para que possamos refletir sobre isso. E quando formos dormir à noite, orarmos para que todo esse aprendizado faça sentido em nossa vida, pedir a ajuda dos benfeitores para que possamos aprender a apreender, guardar conosco para que possamos viver isso, multiplicar para com todos o conhecimento evangélico. Não guardar conosco, mas viver de tal forma que se expanda naturalmente. O fato de existirem muitas pessoas conhecedoras do Evangelho não nos dá garantia e certeza de que serão bons cristãos políticos, bons cristãos comerciantes, bons cristãos
servidores. Não. Não é a garantia de nada, mas certamente o conhecimento e a busca por viver os ideais cristãos dão mais condição, maiores condições para que nós tenhamos professores mais amorosos, médicos mais humanizados, servidores que participam mais das decisões com espírito de fraternidade e não de competição. O Evangelho tem tudo para ser o condutor da nossa conduta. O Evangelho, inclusive, nesse momento é fundamental para que nós sejamos úteis onde quer que nós estejamos. Isso é ser político. Ah, eu tenho horror nessa palavra político. Pode ter horror, mas não tem jeito, nós somos políticos. Tem uma frase célebre de Bertold Brecht que diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Porque ele não percebe que ele é político onde quer que ele esteja. A política familiar de pai e mãe, a relação interna, a política do casal, a política onde quer que nós estejamos. O preço da passagem de ônibus é uma decisão política. Nós estamos participando disso ou deixando os outros decidir por nós? O país vizinho nosso, a Argentina, aprovou o aborto. Será que isso pode influenciar o Brasil também? Vamos tratar desse assunto aqui ou não? Se bem que lá os médicos estão se recusando a fazer o aborto, apesar de existir lei para isso. Os médicos que têm o evangelho no seu coração, na sua consciência. Então, quanto mais as pessoas forem evangelizadas, o que significa dizer, quanto mais nós nos auto-evangelizarmos, evangelizarmos-nos, mais falaremos o verbo amar e menos o verbo armar. Mais viveremos com amor, lamentando menos as mortes violentas que ainda existem por conta das armas, sejam as armas de fogo, as armas do trânsito, as armas da violência doméstica. Que possamos continuar fazendo o bem. Isso é a boa política espírita. Contribuindo, opinando, ouvindo com atenção, sendo tolerante para com as diferenças. Podemos até não concordar com a pessoa, mas que bom que ela pode se expressar. E nós também, dando a nossa contribuição onde quer que estejamos. Que possamos contribuir, aprender e somar. Fazendo o bem na nossa reencarnação. Vamos encerrar então? E neste momento, já aqui com 32 minutos, vamos pedir, propor que todos nós que estamos aqui participando dessa transmissão, ouvindo, que todos nós possamos nesse momento orar com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, pedindo, agradecendo, louvando, mas com toda a nossa sinceridade de coração. Pai nosso, Deus de amor, de bondade, de justiça, que está em toda parte, em todo o universo. Pai que nos cuida, que nos ama, que nos acolhe, que nos oportuniza. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra, como em todo o universo. Ajudando-nos, Senhor, a compreender a tua vontade e nos entregando a ela. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, Senhor, que possa ser o pão de amor, não somente o pão da saúde, do trabalho, do alimento físico, mas ajuda-nos, Senhor, a nos alimentarmos do Evangelho, dos bons livros, das boas mensagens, dos bons exemplos. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado pelo nosso esforço de vivermos o bem. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como buscamos perdoar aos nossos ofensores. Ajuda-nos, Senhor, a viver o perdão, ainda que não seja fácil, mas com exercícios, sabemos que conseguimos com seu apoio, Senhor. Não nos deixes cair diante de tantas tentações de todas as áreas que estão às nossas frentes. Não nos deixes cair na tentação do desânimo, da vontade de fugir, de desistir, de cair em depressão. Ajuda-nos, Senhor, livrando-nos do mal. Desse mal que trazemos ainda dentro de nós, necessitando ser olhado, observado, conhecido, acolhido e transformado em bem,
transformando os vícios, as paixões, em virtudes, em luz. Abençoa, Senhor, todos nós espíritas, todos nós cristãos, mas também pedimos por aqueles que não têm religião, ou mesmo por aquelas pessoas que, cegas, praticam o mal e buscam o prazer com isso. Sabemos que um dia ou outro despertarão também. E pedimos, Senhor, nos ajude a sermos pessoas do bem, onde quer que estejamos. Que possamos fazer a análise de nossas atitudes e, com a ajuda dos benfeitores espirituais, sermos bons cristãos, bons espíritas. Abençoa, Senhor, os templos religiosos, os centros espíritas, as igrejas. Abençoa, Senhor, os órgãos do poder executivo, da justiça, os parlamentares. Abençoa nosso país, Senhor. Abençoe as Américas, todos os continentes. Abençoa, Senhor, a nossa terra. Que os benfeitores espirituais possam contar com a nossa boa vontade, com as nossas orações também, para auxiliar nesse momento tão grave de pandemia. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Fica aqui a nossa gratidão pela oportunidade, desejando a todos muita paz.